Hoje teremos react do Dante, o fim da Neobaca. Como assim a Neobaca acabou, mano? Vamos descobrir hoje com o canalzinho. Estamos ao vivo com o pessoalzinho. Dá um oizinho, chat, dá um oizinho. Vambora, mano. Primeiramente, pra quem não me conhece, bom dia, eu sou o Dante. Muita gente nova no canal. Pô, o Dante tá com uma voz nasalada, né, mano? Tadinho, eu também tô assim um pouco, mano. Talvez nem saiba disso, mas eu participava de uma agência de VTubers chamada Neobaca. Na verdade, eu fui um dos fundadores dela. Eu ajudei a criar a Neobaca. Só que no momento que esse vídeo está saindo, Wave, já faz um tempo que eu não faço mais parte da Neobaca. E eu nunca falei sobre isso publicamente até agora. Porque eu estava esperando sair um vídeo que saiu lá no canal da Neobaca, chamado Mudança, pra poder falar sobre isso. Eu acho importante fazer um vídeo desses aqui no canal, porque eu era da Neobaca antes mesmo de ser VTuber. Meio que a Neobaca tava presente em toda a minha trajetória como VTuber. Então eu queria falar um pouco sobre como foi a minha trajetória do início Quero dar uns pontos depois, chat, beleza? Apenas da minha visão. Enfatizando só a minha parte da história, porque, né, cada membro tem a sua própria visão de tudo que aconteceu. Esse vídeo provavelmente não vai ter muita edição também, então acho que você pode escutar enquanto faz outras coisas, se você quiser. Vamos começar então lá em 2021. Foi quando eu conheci o Toshi, a Ares e a Cici, que são outros 3 VTubers. Nossa, mano, a Cici Kawaii, mano! Cara, nossa, gente, vocês não têm noção. Eu chorei muito. Eu parecia um cachorro chorando. Juro pra vocês, eu comecei a ficar muito triste. Porque eu não sei se vocês pegaram a época da Cici Kawaii, mas ela era muito fofinha, mano. Ela era muito bonitinha, tá ligado? Eu fiquei muito triste quando ela saiu, mano. Ela saiu acho que em 2023, eu acho, por aí, né? Se eu não me engano. Né? Ela é muito legal, mano. Ela voltou a fazer live, inclusive, mas ela, né, tá meio desanimada. Parece meio sumida. YouTubers que, se você me acompanha há mais tempo, já me viu fazendo conteúdo com eles. Nessa época, o meu conteúdo ainda era puramente Genshin Impact, com o Porão do Dante, meu canal. Que, inclusive, curiosidade, era pra ser um canal de VTuber, mas eu não tinha dinheiro nessa época, então eu comecei como um PNG nesse canal. Conversando com eles na época, a gente bolou junto a ideia de fazer um grupo VTuber. Porque todos nós já tínhamos os nossos próprios públicos. Eu já tinha meu público de Genshin e eles já tinham os públicos deles. Então por que não juntar a gente pra somar todos esses públicos e criar algo maior? Foi com essa ideia em mente que a gente criou a Neobaca, que inclusive quase se chamou V-Stars e quase teve o Lanzinho e a Batata com Pepino como membro. Meu Deus do céu! Ok, isso eu acho que é novidade pra mim, mano. Nossa, o Lanzinho... Imagina o Lanzinho... E a Batata com Pepino na Neobaca, mano. Né, na suposta Neobaca, porque não tava confirmado o nome ainda. Meu Deus do céu, mano. Ou pior que seria legal, eu acho. Não ia dar tanto certo porque eles terminaram, mas... Ah, foda-se, eu não vou dar spoiler. A vida é engraçada, né? Não sei se ia dar certo, não. Não sei se ia dar certo. A gente fazia coisas juntos, fazia collabs, lançamos nossos primeiros produtos. Veja bem. E era só nós 4 e o Thomas, que ajudava nos bastidores. O Thomas era muito legal. A gente se inspirou bastante na VShojo e Hololive, que são 2 agências de VTubers bem famosas lá fora. E a gente acreditava que era um molde legal de se trazer aqui pro Brasil. Nosso objetivo era fazer o máximo de projetos possíveis e tentar furar a bolha VTuber pra levantar a comunidade e cada vez mais pessoas conhecerem VTuber. No início deu muito certo. A gente conseguiu crescer junto, fazer coisinhas. Também, Moira. Então decidimos dar mais um passo, transformar o grupo em uma agência de verdade, um CNPJ e tudo mais. Mas nessa época, a Cici tinha outros objetivos próprios, mais pessoais, como formar uma família, então a gente decidiu separar os nossos caminhos. Pô, Cici foi mãe? Só eu, Toshi, a Ares e o Thomas ajudando ainda. Aí a gente realmente transformou a Neobaca em uma marca. A gente refez a logo, o visual, montamos um site melhor, ajeitamos as redes sociais, abrimos audições. Inclusive, essa primeira audição que a gente abriu foi muito legal. A gente viu mais de 600 aplicações e era literalmente nós na call vendo todas elas e vendo um monte de gente talentosa. A gente reviu algumas várias vezes, foi bem difícil escolher. E com as audições, tivemos a nossa 4ª membra oficial da Neobaca, a Mei Ling. Inclusive, uma coisa muito comum de você ouvir de pessoas que acompanhavam a Neobaca e às vezes não acompanham mais hoje em dia, é que essa foi a melhor época da agência. E eu, sinceramente, consegui entender de onde vem esse pensamento. Era muito legal, mano. Muito novo, muito mágico. A gente fazia collab, a gente lançou mais produto, nos mudamos da Twitch pro YouTube. Era muito legal, mano. Bem com seus próprios conteúdos. Teve redeboot da Ares, do Toshi, meu. Era muito legal, mano. A minha Forma Aranha também, que foi uma baita mudança aqui no canal. O meu canal cresceu bastante, superou meu primeiro canal de Genshin. E da minha parte, eu fiz vários projetos nessa época, como por exemplo Noite VTuber, que eu fiz pra trazer youtubers. Era muito legal isso aí, mano. Eu tinha um sonho de participar pelo menos uma vez no The Noite VTuber, tá ligado? Porque, cara, mano, nossa, eu era muito sonhador, mano. Eu era um menino muito sonhador. Esse que era meu problema. Pra se tornar... Que ironia, né? Eu sou explorador de sonhos e eu era muito sonhador.
Eu sou muito sonhador ainda. Tá, eu sou... não sei. Oi, Murder, tudo bom? Oi, Liv. Em Vituba por uma noite. E teve vários convidados que eu nem esperava que aceitassem o convite. Além de várias séries que também fizeram sucesso aqui no canal. Deixa eu avisar aberta, Gabriela, please, por favor. Detroit, Coffee Talk. A gente também teve o nosso primeiro evento físico, uma collab no Made Café de São Paulo, onde as pessoas podiam ir lá, eu lembro disso. Temáticas, pegar brindes, comprar produtos foi em 2023, eu acho. Nossas temáticas. Inclusive, foi nessa época que eu comecei com essa loucura de lançar roupa, né? Minha primeira roupa foi nessa época. Por isso que eu falo que eu entendo, sabe? Não tinha muitos problemas. Na verdade, não tinha problema nem interno na agência nessa época. A empresa não dava lucro, mas a gente não se importava. Era só o começo da agência e nessa época a gente também lançou a nossa primeira música, Viajantes, que pra mim ainda tem um significado muito profundo. Eu adoro aquela música, até porque foi a primeira música que eu cantei oficialmente. Pera! E era muito boa. Se não me engano, foi nessa parte que o Toshi foi meio conhecidão por causa daquela parte de da música, se eu não me engano. Eu tô chapando, acho que eu tô chapando. Esquece, na verdade, eu já tô falando besteira. Cara, eu meio que não posso tocar ela há muito tempo aqui, senão eu tomo copyright. Sim, da minha própria música. E isso é um ótimo ponto, inclusive. A gente foi pioneiro em muita coisa. Então a gente não sabia como fazer as coisas direito. Era tudo tentativa e erro. Então meio que coisas como tomar copyright da própria música poderiam acontecer com uma certa frequência até a gente aprender como fazer bem feito as coisas. E a gente descobria tudo sozinho, ainda era só a gente cuidando de tudo. Meio que não dava pra contratar mais funcionários, porque a gente já operava no vermelho, não tinha lucro. Pelo contrário, a gente tinha que pagar, né, o Baca todo mês, a gente tinha que enviar dinheiro pra empresa pra ela se manter em pé todo mês. Tudo que a gente fazia de projeto, que tinha que pagar de impostos, saía do nosso bolso. E os itens? A gente tinha que cuidar dos nossos canais, da agência, lucro, eu acho, todo o suporte pra Meiling, afinal ela era um talento e a gente tinha que ajudar ela em tudo que ela precisasse. Nessa época, a gente já tinha recebido algumas propostas de investimento na empresa, que a gente acabou não aceitando. Uma delas, inclusive, era um scam. A gente quase caiu num scam e perdeu metade da empresa. Foi bem engraçado. Mas, depois de um tempo, a gente recebeu um investimento que a gente decidiu aceitar, que foi o da Tisa, que daí ela entrou na Neobaca como sócia e mas a Tisa não comprando uma parte da agência. Foi aí que nasceu a loja da Neobaca também. E aí, ó, No Summer. É isso que eu tava comentando da loja da Neobaca e tal. Mas a Tisa não tava faz tempo já, mano. Porque a Neobaca foi comprada por um outro coisa também depois. Né, que era um grupo de... meio que uma agência separada que tinha um monte de talento. Né? Eu posso estar meio louco, mas eu lembro de ter visto isso no Instagram, pelo menos, né? Início de uma nova fase da empresa. Uma fase... Acho que ele vai comentar, digamos assim. Tudo a partir daqui aconteceu meio rápido até demais. A gente fez o nosso primeiro evento de Halloween com roupas temáticas. Muito legal. Em seguida, a Meiling decidiu sair da agência e seguir como indie. O Raviel Karim foi anunciado e tivemos uma sequência gigantesca de eventos e debuts e redebutes e eventos. E foi louco, foi louco. Sério, parecia que todo mês tinha alguma coisa louca acontecendo. Bom, evento de Natal. Bom, evento de praia. Bom, evento de bem-vinda, Manja. Evento de aniversário, evento de Páscoa. Cara, aconteceu muita coisa, mano. Baca X, evento do Dia dos Namorados, entrada da M, debut das gêmeas, saída do Torajo 3 meses depois, GTRP Neo City. Nossa, sério, mano. Foi muito... Cara, foi absurdo, muita coisa. Essa época é meio nevoada pra mim, porque eu já tava meio afastado da Neobaca em si, mesmo vocês não sabendo disso. O último projeto da Neo que eu realmente participei nos bastidores foi a criação do Raviel Karim. Depois disso, eu meio que parei de ajudar nessas coisas e comecei a focar mais nos meus próprios projetos. E o porquê disso é um pouco complicado de falar, porque, ó, eu não quero fazer parecer que é grande coisa, e eu não quero que nada que eu diga seja distorcido. Então presta atenção. Nenhum projeto é 100% flores. Quando você faz um projeto com várias pessoas, as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Discordâncias acontecem, e isso é totalmente normal. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura sobre as minhas próprias opiniões. Então, aos poucos, eu fui sentindo que a minha opinião não fazia diferença. Que não adiantava muito eu opinar, que as minhas opiniões não seriam levadas em consideração. Então, cara, eu acho que era mais... de dar minhas opiniões, de participar das coisas, e fiquei na minha. Hoje em dia, olhando pra trás, eu sinto que eu só queria evitar conflito mesmo. Eu tinha medo de insistir na minha opinião e acabar dando errado, fazendo do meu jeito. É que a primeira palavra e a última palavra, acho que foi sempre da Tisa, né, mano? Porque depois que a Tisa comprou meio que entrou na agência, mais ou menos assim, né? Não exatamente comprou, mas ela entrou meio que diretamente na agência. Tudo que acontecia girava meio que em volta dela, porque ela que meio que bancava as coisas, né? Então ela meio que tinha a palavra gran finale ali, a mais importante, né? Do que acontecer e pá. Ela tem um conhecimento legal, assim, tem umas ações que ela faz que não é muito legal, assim, mas ela
tem uma cabeça muito boa pra isso, né? Então, acho que tudo mais dela mesmo, né? Ela e o Toshi, talvez. Isso foi final de 2023, e a partir daí eu só cuidei da minha parte. Mano. Todos os projetos da Nelbaca só cuidava da minha roupa, dos meus produtos, das minhas artes. A minha parte do projeto 2023, eu tava sempre faz bastante tempo. porque eu queria que saísse bem feita. Isso eu nunca deixava de lado. Nessa época, eu até pensei em sair da agência, mas a Mei Ling tinha saído há pouco tempo e deu toda uma comoção. Não ia ficar legal. Eu não queria atrapalhar o andamento das coisas, sabe? E eu acreditava no potencial ainda. Então, em 2024, boa parte eu meio que só fiquei existindo na agência e ajudando a sustentar ela, mandando dinheiro todo mês, como todos nós fazíamos. Com a minha mudança de foco, eu comecei a cuidar mais dos meus projetos no canal. Tá aqui. Nessa época, a gente teve minha série favorita da vida aqui no canal, que foi o KSMP. Também dá pra dizer que essa foi a minha época muito de boa ápice em lives. Não era tão incomum ter mais de 3 mil pessoas me assistindo às vezes, o que é um absurdo. O KSMP foi muito foda, mano. Que eu comecei a lançar uma porrada de modelo e roupa nova. Eu tava bem inspirado pra lançar roupa nessa época. Mas mesmo eu não sendo tão ativo na parte interna da KSMP voltou? Sério? Que o desgaste tava sendo cada vez maior pra todo mundo. Não importa muito o que a gente fizesse, a Nelbaca nunca daria lucro, porque cada projeto era absurdamente caro e simplesmente não dava retorno. O último grande projeto da Nelbaca, acredito que foi a Nel City. E foi quando eu decidi mais uma vez me dedicar nos bastidores do projeto. Por ser um projeto de RP, e eu tava bem animado. E o Dente virou RP, né? Eu tinha participado do KSMP. A dona do bagulho todo. Eu tava muito hypado das bebidas lá nesse projeto. Vocês lembram daquele lugar? Tudo de mim nesse projeto. Foi muito legal. E acabou sendo também... E eu falei com o Dente também. Eu preciso ter um clipe, eu fiquei muito feliz. Depois eu mostro, eu acho. Último projeto como membro. Foi muito legal. Novamente foi conflito de opiniões e conflito de decisões. Que novamente não é uma grande coisa, rapaziada. É normal. As pessoas meu sonho foi muito legal. De um jeito, outros pensam de outro. Só que foi aí que eu decidi que não queria mais fazer parte da Nelbaca. A Iris também já tinha conversado comigo. Vocês gostavam da Nelbaca, chat? Vocês gostavam? Comenta aí no chat, mano. Junto comigo e também chegou a remover a Nelbaca do nome por um tempo. Que, inclusive, demorou para as pessoas perceberem que eu fiz isso. E eu tirei umas férias, né? Inclusive, que isso? Scarlett, obrigado! Só regresso pra você, nada seu e tudo meu. Scarlett, você vai ficar falando assim no ouvidinho? Fala direito, filha da puta. Tô brincando, Scarlett. Obrigado pelos 5 pila, mano. Tamo junto, viu? Brigadinho aqui, ó. Tudo nosso, tá bom? Tudo nosso. Tá bom, Scarlett? Tudo nosso, mano. Tudo nosso, tá bom, minha querida? Tudo nosso, mano. Faz o L aí, mano. Bora. Tirei férias e prolonguei as minhas férias, porque eu realmente não tava legal psicologicamente. Não por culpa da Nelbaca e nem por culpa de ninguém. São sequências de coisas, muitas coisas acumuladas, que fizeram com que a minha cabecinha... A Vetite queria uma voz de mommy, toma aí da Scarlett, tá? Só não sei se ela tá aqui ainda, mas Vetite, salvezada pra você, tá? Se tiver aí. Não ficasse muito legal e eu tivesse muito que tirar uma pausa. Até porque fazia 2 anos que eu não tirava nenhuma pausa de criação de conteúdo. Não façam isso, não é saudável. Com essas férias prolongadas de mais de um mês, eu consegui botar muita coisa no lugar na minha cabeça e eu decidi botar pra frente uns projetos que eu tinha medo de arriscar aqui no canal. Foi daí que nasceu o meu ARG e o Show da Sombra, que se você voltar lá pra assistir, vai ver que no fundo é tudo um grande desabafo. E foi muito bom, muita gente gostou. Pior que é verdade, mano. Oi, Maia, tudo bom? Boa noite, Maia. Bem-vinda, meu anjo. Nova, o Subatom, a minha lojinha própria. Pô, foi muito legal isso aí. Dá pra perceber que de lá pra cá realmente iniciou uma fase nova no canal. Sobre a Nelbaca, a gente conversou e eu não era o único que não queria mais fazer parte da agência. Então a gente decidiu só encerrar as atividades. Obrigado pela rosinha, Maia. Tamo junto. Obrigado. Ano passado que a gente tomou essa decisão. Só que levou muitos meses pra organizar e encerrar tudo legalmente. Coisas jurídicas são bem complicadas e demoradas. Pra vocês terem noção, aquele vídeo lá, mudança do canal da Nelbaca, foi gravado em novembro. Levou muito tempo. Mas, finalmente, acabou. Pelo menos pra mim. E vou dizer pra vocês, é uma sensação de alívio, tá? O peso de fazer parte da maior agência de VTubers do Brasil, cara, quando a empresa em si era minúscula e não tinha lucro, a culpa que você recebe por ações de outras pessoas que você não tem controle sobre... Papo reto. Mano, nossa, mano, a Nelbaca tomou muito. Eu gosto de todo mundo, gente, eu não tenho raiva com ninguém. Mas, mano, o que aconteceu entre o bagulho da Mona e a Momo, não sei se vocês viram o X... Mas deu muita treta, mano. Deu muita treta. A Nelbaca foi acusada de um monte de coisa, entendeu? Internamente. Aí deu todo um caos dentro da empresa. Tinha gente que tava quieto, entendeu? Mano, foi bizarro, mano. Porque eu não vou comentar muito sobre não, tá? Eu vou ficar mais quietão. Mas deu uns problema interno que... Foi, em resumo, foi o negócio da Mona e a Momo, né? Que estavam reclamando, né? Uma das membros ali, mas...
Foi tenso o negócio, mano. Foi bem tenso o negócio. A gente conheceu lá no canal da Fê, no DC, tudo bem? Tudo ótimozinho. E você, minha querida? Como é que você tá? Isa Tyler, the Creator. Seja bem-vinda. Bom dia. As ações delas, uma pressão de que você não sabe o que fazer em cada situação. Não podia fazer nada, né? É tudo novo e você não sabe como agir. A culpa não foi bem do Dante. Fazer tudo certinho. Bem do Toshi, você vai atrás de um advogado profissional experiente, você busca aconselhamento, você paga caro pra caramba e segue exatamente o aconselhamento de um profissional e ainda assim não parece o bastante. Parece que é a mesma coisa. Nada é o bastante quando você é responsável por algo assim, sabe? Então é um alívio porque é demais, pelo menos pra mim. Eu vi alguns vídeos de pessoas falando sobre o fim da agência e teorizando os motivos do porquê ela acabou. Mas eu, minha linda. Como parte dela, posso apontar o principal motivo do fim na minha visão. Divergência de ideias, visões diferentes, sonhos diferentes. Todo mundo começou a empresa com uma mesma visão, as pessoas mudam com o tempo, as pessoas evoluem com o tempo, e as visões acabam mudando, os sonhos acabam mudando. Eu acredito que esse foi o principal fator, realmente, da Nelbaka ter acabado. Sustentar uma empresa sempre no vermelho é ruim, mas nunca nos impediu, né? Polêmicas que aconteceram. Mas eu não entendo isso. Da Nelbaka afetaram o psicológico. Obviamente, sempre afeta o psicológico, mas passa. Eventualmente passa. Então esses podem ser detalhes, mas não foram o motivo principal. O bagulho que eu não entendo é isso. No fim, eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que o fim da Nelbaka fez muita gente ficar triste e muita gente ficar feliz. Pra alguns era um sonho, pra outros era uma mancha. Pra mim, foi aprendizado. Uma experiência única que me trouxe coisas boas e coisas ruins. Momentos felizes e muitas sessões com uma psicóloga. Mas eu não me arrependo de ter feito. Hoje em dia eu sinto que eu tenho mais confiança nas minhas ideias, eu tenho menos medo de arriscar em algumas coisas. Eu aprendi que algumas coisas são mais complexas do que parecem. Papo. Tipo, ser responsável. Obrigado, Moon! Vai dizer que você não gosta da minha voz? Pelo amor de Deus, né? Você tem que mais me agradecer, ô pedinte. Pedinte! Pedinte! Nossa, mano, eu posso xingar a Moon, né, mano? Porque não começou ainda o Roblox. Eu posso xingar essa desgraçada, né, mano? Mas, Moon, muito obrigado, viu, minha linda? De verdade mesmo. Obrigado pelos 5 pila. Ajuda muito, Nendinho. E ainda mais, ajuda a meta lá de cima, meu anjo, beleza? Ajuda muito a metinha ali de cima, beleza? Pra gente comprar nossa plaquinha de vídeo nova. E muito obrigado, mano. Tamo juntos de coração mesmo. Valeu, minha linda. E eu odeio sua voz, tá? Eu tenho que, ó... eu tenho... da sua voz, entendeu? Essa voz é bonita, vai, tô brincando. Essa voz é bonita, beleza? Responsável. Mas eu vou aproveitar que eu mutei o bagulho aqui, tá? Vou aproveitar... depois eu comento, vai. Pela imagem de outras pessoas e outras Deixa o Dante terminar. Fazer uma pequena lojinha. Agora eu tenho a minha. Eu aprendi melhor sobre os meus limites, o que eu consigo e o que eu não consigo lidar. Sobre as minhas qualidades, coisas que eu não botava fé que eu saberia fazer e eu sei fazer. E meus defeitos, coisas que eu vou tentar melhorar com o tempo. Paulo, é uma evolução constante, né? Como pessoa. Obrigadinho. Quanto mais você vive, mais você vai notando alguns defeitos que você tem. Dito isso, rapaziada, it's over pra Nelbaka. Sobrou nada, mogada. Agora só resta o churrascamento dos VTubers. Então, deixemos isso pra trás e foquemos no que realmente... Churrascamento coletivo, entendeu? Porque começaram... Quando a Nelbaka acabou, mano, quando foi anunciado que a Nelbaka acabou, o pessoal do Twitter foi a loucura. Todo mundo ficou falando: ai, a Nelbaka acabou! A Nelbaka acabou! O mundo VTuber do Brasil foi pro caralho! Entendeu? Ô, chefe, foi pro caralho! Entendeu? Tinha o pessoal falando: então, mano, é que a Nelbaka acabou, mano, então não vai ter mais VTuber no Brasil, entendeu? É coisa de japonês isso aí, mano. Entendeu? Cara, eu fiquei muito triste, mano, porque o pessoal só conhecia a Nelbaka, mano. Né? O pessoal não acompanha mais outros VTubers. Só Nelbaka. Entendeu? Realmente importa. V-Bingos. Eu queria tirar esse momentinho do vídeo pra agradecer todo mundo que participou. Nossa, deu uma raiva, mano. Nossa, deu uma raiva. Da minha agência de VTubers, né? Que eu fiz lá no 1º de abril e as pessoas realmente engajaram bastante. Tiveram muitas postagens bonitinhas. Eu adoro fazer esses eventos que envolvem a minha comunidade. E também é uma prova de que você nem precisa ter uma agência de verdade pra conseguir fazer esses momentos legais, assim, com outras pessoas. Teve até outros VTubers que participaram da V-Bingos. Então, muito obrigado mesmo por serem a melhor comunidade de todas, como sempre. Quanto a Nelbaka, eu também gostaria de agradecer. Obrigado, Nelbaka. Obrigado a Aires, Toshi, Cici, por terem construído esse sonho junto comigo. Obrigado ao Thomas, que já não está mais entre nós, mas eu sei que ele tá nos observando de algum lugar. Obrigado por toda a ajuda nos bastidores. Você nunca vai ser esquecido. Thomas, mano. Obrigado aos talentos, por terem acreditado no projeto. Mesmo a gente sendo um grupo de amigos querendo fazer uma empresa, vocês acreditaram na gente e fizeram parte também da nossa história. Obrigado à comunidade
comunidade VTuber por ter participado e feito parte de Pô, o tantos Thomas me projetos pegou ali, mano. nossos. Toda vez que eu ou a Nelbaca vai lá e faz um evento, você sempre engaja, você sempre participam. E é muito legal saber que vocês também participaram da criação desse sonho. E principalmente, muito obrigado ao público. Não ao público da Nelbaca, porque isso não existe. Ninguém assiste uma empresa. Obrigado ao meu público que está me assistindo agora. Vocês não são público da Nelbaca, vocês são público de criadores, vocês são o meu público. Eu sei que o fim da gente Você generalizava, mano. Vocês vão continuar assistindo, o canal. vão continuar assistindo os outros VTubers que vocês assistiam. E é isso que faz especial. Muito obrigado a todo o carinho e apoio de vocês por todo o projeto da Nelbaca. Esse é o fim da Nelbaca, mas pra mim é mais um recomeço. Um recomeço que já começou faz tempo, uns 7 meses lá com a Sombra. Vocês só não perceberam esse recomeço até agora. E se você não sabe nada de VTuber e tá vendo esse vídeo só por causa da polêmica, dá uma chance, mano. Eu admito, meu conteúdo é bobinho. Eu faço personagem, eu conto historinha. Mas eu também faço animação de mangá muito maneira, tá? Às vezes é profissional, às vezes é amador, mas eu faço tudo de coração. Inclusive, o vídeo da semana passada é justamente explicando um pouco mais sobre VTuber. Então, cara, se você aguentar um pouco de cringe, talvez você curta, sei lá. Se bem que só pra assistir VTuber, tu já tem que aguentar cringe, né, mano? Eu sou um boneco de anime. Dante! Tira o meu da reta, entendeu? Tira eu e muitos VTubers da reta, porque VTuber não é cringe, tem VTuber que é estranho mesmo, tá? Tem VTuber que é meio embasbacado, VTuber é meio maluco aí, entendeu? Mas eu sou normal, eu acho que eu sou normal, pelo menos. Eu sou normal, né, chat? Eu sou normal, né, chat? Vocês me acham normal, né, chat? Vocês me acham normal, né, rapaziadinha? A gente é amigo, né? Mas, cara, o Dante é um cara que eu admiro muito, mano. O Dante... Eu achava o Dante que ele fazia um conteúdo meio raso antigamente. Tipo, o shortzinho dele, ele postava uns videozinhos que não ficava muito legal, né? Era um shortzinho que, se tu for ver como editor, era meio paia. Mas, obrigado, Grazi, pelo membro, mano, tamo junto. Só deixa eu terminar minha linha de raciocínio, depois eu termino, Grazi, de agradecer. Obrigado. De coração mesmo, obrigado, viu, Grazi? De coração mesmo, obrigado, velho. Obrigado. Mas antigamente eu achava o Dante... E falando com você. Ele fazia um conteúdo bem... Adeus era Nelvaca, olá era cringe. Nossa, fazer a voz da Sombra gripado é uma coisa, tá? Eu achava o conteúdo do Dante antigamente meio fraco, tá ligado? Porque ele tinha muito seguidor, ele tem muito seguidor, na verdade, 800 mil seguidores por aí, se não me engano. E, cara, mas de um tempo pra cá ele melhorou muito o conteúdo. Tipo, ele melhorou muito conteúdo. Ele merece tudo que tem, entendeu? É um cara muito simpático, né? Nunca cheguei a conversar diretamente com ele. Mas, cara, eu admiro muito o que ele faz agora, de coração mesmo. Ele é muito foda e tamo junto. Obrigado, Dante. Obrigado de verdade pela raid que tu me mandou, acho que em 2023, que eu fazia live só na Twitch, entendeu? Eu fui a loucura aquele dia, tu me mandou uma raid, né? O menino, quem... Qual é o nome dele, mano? Esqueci o nome dele. Ai, que era meu moderador, velho. Era o... Esqueci agora o nome dele, mano. Mas ele era meu moderador teu também. E mandou uma raidzinha, então é isso, velho. Muito obrigado de coração. Tamo junto e valeu, mano.